no Salmo 90, versículo 12, esse versículo conhecido que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, que diz que nós devemos contar os nossos dias de tal maneira que venhamos alcançar sabedoria, ter coração sábio. E assim, ó Pai, é uma palavra de tua parte aos nossos corações, e que a tua palavra nessa noite possa trazer refrigério e edificação aos corações dos irmãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero estar sentado, depois vamos ler outros versículos também, como eu disse. Baseado nesse versículo, que foi Moisés que escreveu esse salmo, porque quando se fala em salmo, a gente pensa lá, foi Davi, todo salmo foi Davi, não, irmãos? Moisés também escreveu o salmo. Esse aqui é salmo de Moisés. Tem outros salmos que também não foram Davi nem Moisés, foi outras pessoas que escreveram. E Moisés disse aqui: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Baseado nesse versículo, eu quero falar nessa noite aos irmãos que vieram nessa abençoada noite de terça-feira sobre decisões sábias para alcançarmos um ano de vitória. Decisões sábias que você precisa ter para alcançar, para ter um ano de vitória. Irmãos, o início de cada ano sempre é um tempo de reflexões, de ponderações, de traçar novas metas e também um tempo onde as pessoas desejam encontrar soluções e respostas para os desafios que enfrentam no dia a dia de cada ano. Todos os dias de cada ano são cheios de decisões que precisamos tomar. Todo dia que chega, você precisa tomar decisões. Algumas decisões são decisões naturais, que você toma naturalmente. Outra, você precisa ponderar, analisar. Outra, você precisa orar, ter discernimento. Por exemplo, decisões naturais é você se levantar, você tomar banho, você comer, você ir ao trabalho. São decisões que naturais, você precisa fazer. Outras são decisões que você precisa ter muita oração, porque poderá uma decisão errada trazer transtorno para a tua casa, para os teus negócios, para a tua família. E quantas pessoas já tomaram decisões erradas na vida, que trouxeram frustrações, decepções e também prejuízo à sua casa e à sua família. Irmãos, as nossas decisões que nós tomamos no dia a dia, elas vão desaguar em bênção ou maldição, vão desaguar em alegrias ou tristezas, vitórias ou derrotas. Tudo depende das tuas atitudes, das tuas decisões que você toma a cada dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não esqueça, são as tuas decisões hoje que definirá como será o teu amanhã. É as tuas decisões agora, hoje, que vai definir como será o teu futuro. Por isso, o salmista dizia: ensina-nos, Senhor, a viver nossos dias, a contar nossos dias, a ter nossos dias, de maneira que a gente venha ter um coração sábio para tomar essas decisões. Eu quero pegar apenas hoje cinco homens que tomaram decisões que eu e você precisamos tomar para que esse ano de 2016 venha a ser um ano de bênção, de vitória e de grandes alegrias à nossa vida. Começamos com Josué. Josué, lá em capítulo 24 e versículo 15, ele tomou uma firme decisão. Ele disse: olha, aqui está a palavra de Deus, aqui está o caminho, aqui está o que Moisés deixou,
aqui está a lei, aqui está tudo. Agora vocês decidam o que vocês vão seguir. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você quer ter um ano de vitória, um ano de bênção, então você precisa fazer parceria com Josué e tomar essa firme decisão que ele tomou e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ano abençoado é para quem serve ao Senhor. Josué começa essa declaração assumindo toda a responsabilidade do compromisso de servir ao Senhor, e começa essa responsabilidade com ele. Ele começa dizendo, ele não diz, olha, a minha casa vai servir ao Senhor. Ele começa jogando a responsabilidade para ele, diz, eu. Aleluia. Eu vou servir ao Senhor, e a minha casa também. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o processo de transformação em sua família começa com você. O processo de transformação na sua casa, nos seus negócios, dentro do seu lar, começa com você que é crente. Começa com você que é o esposo crente. Ah, mas o meu esposo não é crente. Então começa com você que é a esposa crente. O sucesso e também todo o processo de transformação de uma família começa com aquele que tem Deus na vida. Aleluia. Então começa com você. Você é o canal competente que Deus quer usar para abençoar a sua casa, a sua família e os seus negócios. Irmãos, vai depender e muito do bom testemunho que você vai deixar, que você está deixando no seio da sua família, para que as bênçãos de Deus venham ser derramadas. Você quer bênçãos derramadas, você dentro da sua casa, dentro da sua família, você precisa ser aquele que venha dar bom testemunho. Lá na tua casa, porque tem pessoas, irmãos, que dentro do seu lar, não assumem seus erros. Dentro do seu lar, sempre estão transferindo os erros, os pontos negativos para o outro, ou para a esposa, ou para o esposo transfere para a esposa para o esposo, ou transfere para os filhos transferem para os pais, nunca assumem as responsabilidades dos erros, dos pontos negativos. Irmãos, Josué toma uma posição aqui, ele diz eu. Primeiro era ele, mas também é preciso crer, é claro, na ação dos céus na família. Por isso ele diz, eu e minha casa, mas começa por mim. Aquilo que Deus quer fazer, começa por você. Começa por você. Você precisa crer que o que Deus quer fazer na tua família, começa por você. A família, irmãos, é o maior patrimônio que alguém possui. A maior riqueza que alguém pode possuir é a sua família. Irmãos, bens, riqueza, tudo isso é muito bom, mas não é tudo. Bens, diplomas, sucesso profissional, tudo isso, irmãos, vai ou vão perder os significados se a tua família não servir ao Senhor. Se você não der um bom exemplo dentro da sua casa, perde o significado para o cristão se a família não estiver servindo ao Senhor. Então, irmãos, cuidado, porque tem pessoas, irmãos, que são muito acessíveis. As pessoas são muito acessíveis aos estranhos. Você já viu que tem aquela pessoa que é muito acessível, cordial às outras pessoas, mas dentro de casa é incomunicável. Ele não é aquela pessoa branda, solícita, não é aquela pessoa que ele mostra para os outros lá fora.
Não é coerente, irmãos, a pessoa ser piedoso, ser na igreja um bom crente, as pessoas olham para ele, mas que irmão, que irmã abençoada, quero ser igual aquele irmão, igual aquela irmã, mas em casa, ele é um profano. Lá no recesso do lar, ele é tudo contrário ao que ele demonstra na igreja. Então, irmãos, você tem um grande patrimônio que é a tua família, e Deus não abre mão da tua família. Pois, irmãos, você precisa entender que a família é a agência do reino de Deus aqui na terra. Deus instituiu a família, e Ele quer abençoar a família. Ele quer abençoar você, sim. Você tem sua particularidade, mas Deus quer abençoar não só você. É eu e minha casa, é você e a tua casa, é você e a tua casa. Irmãos, pelas experiências e convicção de Deus na vida de Josué, pelas experiências que ele teve, então Josué, ele não teve dúvida de escolher a Deus e dizer: eu e também a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês querem servir outra coisa, eu disse o caminho, eu mostrei, nós vamos seguir a Deus, nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, é claro que Deus nunca forçará ninguém a servi-lo. Deus não vai forçar ninguém, olha, você precisa me servir. Deus deu livre-arbítrio, todos precisam servir ao Senhor por amor, por experiências próprias e convicções. E Josué teve muitas experiências, o povo de Israel teve muitas experiências, só iria escolher outra coisa, pessoas ingratas. E você, irmãos, tem Deus na vida, Deus tem te abençoado, você tem ouvido e visto coisas tremendas de Deus, e você só vai escolher não servir ao Senhor todos os dias desse ano, se você for ingrato. Mas eu quero crer que você está aqui com gratidão, dizendo: não, eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, cada pessoa precisa fazer a sua escolha. Irmãos, neste ano de 2016, qual será a tua escolha? Você vai servir a Deus, ou vai dar prioridades, ou outras coisas terão primazias na tua vida? Quais as coisas, qual o Senhor que vai dominar a tua vida? É Deus ou Mamon, ou outras coisas? Não há meio termo no reino de Deus, ou você serve ao Senhor, ou você não está servindo ao Senhor. E Josué tinha essa convicção para ele e também para a sua família, que você tenha convicção para você, e que você venha buscar a Deus para a tua casa também, e assim a tua casa será abençoada. Então, irmãos, 2016 tem que ser um ano de você dizer para você mesmo, e dizer também junto com a sua família: eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Mas você diz: pastor, lá na minha casa sou eu que estou servindo ao Senhor. Mas comece a declarar, irmãos, continue orando, comece a orar: Senhor, eu quero que esse versículo venha se cumprir na minha vida, eu e minha casa, servindo a Ti, Senhor. Vai orando, vai clamando, vai chorando se for preciso, na presença do Senhor, e você vai ver o que vai acontecer. Oh, irmãos, eu creio que no final deste ano, muitos que não têm seus familiares na igreja, vão ver seus parentes, seus pais, seus irmãos, seus familiares também aqui na igreja servindo ao Senhor, e você vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Uma outra pessoa que também tomou uma decisão sábia, por isso o salmista dizia: ensina-nos a contar nossos dias para alcançar o coração sábio. Uma pessoa que teve sabedoria para viver seus dias, e ele tomou a decisão, ele decidiu, foi Davi. Davi
decidiu, todos os dias de sua vida, os dias dos anos, ele decidiu orar, louvar a Deus e meditar na palavra de Deus. Irmãos, se você, a maior parte dos salmos foi Davi que escreveu, e você vai lendo os salmos, e vai vendo que ele tomou uma decisão de orar. Você quer ter um ano de 2016 de vitória e bênção, você precisa decidir orar. Irmãos, no meio das muitas situações adversas que Davi passou, ele tomou a decisão de orar e ele orava. Davi expressa que mesmo na sua angústia, mas ele iria clamar ao Senhor. Nós vemos isso no Salmo 18, verso 6, e outros versículos que Davi expressava mesmo na angústia, de problemas que ele estava enfrentando, de ventos contrários, mas ele decidiu buscar a face do Senhor. Não importa, irmãos, o seu estado de espírito, não importa se parece que o mundo desabou contra você, você precisa manter o hábito da oração. A oração é que vai fazer a diferença. Nossas orações, elas não são vãs. Não, irmãos, não podemos negligenciar uma vida de oração, pois a oração significa comunhão com Deus. Oração significa intimidade com Deus. Oração significa Deus na tua vida. Você precisa tomar a decisão de orar um pouco mais, irmãos. Você chegou no final de 2015, orando mais ou menos do que você orou em 2014? 2016 está todo pela frente. Esse ano, você vai orar mais ou menos do que 2015? Que não seja menos, mas que seja mais oração, mais intimidade com Deus, e a glória, e o poder, e a unção do Todo-Poderoso vai vir sobre sua vida. Irmãos, uma vida de oração traz entusiasmo, traz força para enfrentar os gigantes, para vencer os obstáculos do dia a dia, e para você ultrapassar os ventos contrários que não querem deixar você chegar aos alvos e metas que você pensa em chegar. Mas é a oração que vai dar força, que vai dar o entusiasmo, que vai trazer alegria, que vai trazer a presença de Deus na tua vida. Davi sabia que quem acreditasse no poder da oração, seria beneficiado. E ele, nas suas orações, ele acreditava de maneira que ele sabia que as suas preces eram ouvidas pelo Senhor. E ele diz: no meio da angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esse é o Deus que quando você ora, Ele se inclina, Ele ouve, aleluia. Irmãos, Davi dizia: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele estava clamando e dizia: eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo Ele faz. Clame ao Senhor, Ele vai executar grandes coisas na tua vida. Então, Davi tomou a decisão de orar. Tome a decisão de orar, e você vai ver que 2016 será muito melhor do que outros anos. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta. Eu não estou dizendo que você vai ter um ano de sombra e água fresca. Não. Eu estou dizendo que a oração vai dar força para você vencer as lutas e as provas
que vão acontecer, quem sabe, neste ano. Mas Davi não só tomou a decisão de orar, ele tomou a decisão de sempre louvar a Deus. Não importava as circunstâncias contrárias, mas ele tomou a decisão: eu vou louvar ao Senhor. Mas Davi, os gigantes estão querendo te matar, eu vou orar ao Senhor. Mas Davi, o próprio teu filho tem se levantado contra você, mas eu vou louvar ao Senhor. Davi, os teus amigos estão te traindo, mas eu vou louvar ao Senhor. Davi, você falhou também, você pecou. Pequei, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, então eu vou louvar ao Senhor. Davi, não tem jeito para você. Tem, porque eu confessei minhas misérias e eu vou continuar louvando ao Senhor. Davi, em todas as situações, ele louvava ao Senhor, confessando a sua glória, confessando a majestade do Senhor, confessando e falando das grandezas de Deus. Você vai lendo os salmos e você vai ver Davi louvando ao Senhor, louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. O louvor nos eleva, irmãos, para a presença de Deus e do seu poder. Quando você louva, quando você começa a louvar ao Senhor, mesmo no meio de vendavais, mesmo no meio de crises, quando você começa a louvar ao Senhor, você começa a cantar, e você vai vendo que a presença do Senhor vai sendo real e verdadeira na tua vida. Louve ao Senhor, irmãos, aleluia. Eu quero dizer que o louvor é um veículo de fé, que nos leva a um relacionamento íntimo com Deus. O canal que nos leva à presença do Senhor é o louvor. Louvor também nos leva à presença do Senhor. Então louve ao Senhor, e você vai ver diferença, irmãos. Quando você chega aqui na igreja, mesmo nas circunstâncias complicadas, louve ao Senhor, irmãos. Louve ao Senhor. Ah, pastor, mas eu gosto daquele hino. Daquele que... Irmão, você não vai cantar porque você gosta daquele hino e corinho. Você vai cantar para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Faça dos momentos de louvor na igreja algo que venha sair da tua alma, do teu coração. Embora sempre tenha um ministro de louvor, aquele que ministra, aqueles que escolhe ali os corinhos, alguns corinhos eu creio que são escolhidos até com uma direção de Deus. Mas cante, irmãos, e você vai ver muitas coisas sair da tua vida, muita coisa ruim sair, porque quando se louva, irmãos, você vai bendizendo ao Senhor. E Satanás, irmãos, o nosso adversário, ele fica em crise. Você sabia que o diabo fica em crise? Fica, irmão. Fica. Ah, pastor, isso é heresia. Não, irmãos. Quando o Jó estava naquela crise, ele chegou para Deus e disse, ele te louva porque ele tem tudo. Daqui a pouco Deus permitiu então que o diabo arrebentasse com Jó, em certo sentido. E Jó continuou louvando ao Senhor. Ele entrou em crise e chegou lá diante de Deus outra vez também. Eu tirei tudo, mas ele ainda tem a saúde. Então a pessoa quando tem saúde, está ainda tudo bem, recomeça a vida. Mas se ele não tiver saúde, ele vai negar você. Então você pode tocar nele, só não vai tirar a vida dele. Tocou, irmãos, veio todo mundo, veio até a esposa de Jó, veio os amigos de Jó. Irmãos, Jó, o maior tormento de Jó, irmãos, não foi a doença. Doença, claro que foi terrível, mas os próprios amigos chegavam para Jó, ei, você está doente porque você pecou, meu amigo, pode confessar tudinho. Bom, a pessoa já está vendo a morte chegar,
ainda alguém, em vez de trazer uma palavra de ânimo, vai lá trazer uma palavra que é o pecado. E infelizmente, irmãos, hoje tem muitos profetas, entre aspas, muitas pessoas que se dizem homens de Deus, que estão brincando com coisas de Deus, brincando com sentimento alheios. A pessoa fica doente e vão lá e diz, está doente porque pecou. Esse é um profeta da desgraça, que vai chegar o dia que ele vai colher o que ele está plantando. Está plantando confusão no meio da igreja, confusão na vida do irmão que está doente. Ou ele pensa que quem é crente não fica doente? Fica, irmão, fica, e tem doença que não vai ser curada e a pessoa vai morrer com aquela doença. A Bíblia diz que alguns profetas de Deus ficaram doentes de doença para a morte. Mas tem uns profetas aí que só misericórdia, irmão. É uma racinha que eu não estou falando de profeta de Deus, há profeta de Deus, e temos que ter, e graças a Deus que temos. Mas tem uma racinha, irmãos, que se diz profeta, que diz, assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. E vão pagar caro, Deus vai cobrar. Então, irmãos, Davi, ele sabia louvar a Deus nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Ele tomou a decisão de louvar ao Senhor, mesmo no meio das dificuldades. Mas ele tomou uma outra decisão. Se você quer ter um ano melhor este ano, tome essa decisão também, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, irmãos, se você também tomar essa decisão. Davi tomou a decisão, irmãos, também de meditar na palavra de Deus, de ter prazer em meditar na palavra de Deus. Ele tomou a decisão, eu vou meditar, eu vou ler, eu vou estudar a palavra de Deus. Davi expressava, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, você quer ter um ano de vitória? Quer ter um ano com mais realizações? Medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Irmãos, eu não vou perguntar aqui nessa noite, mas você já leu pelo menos o Novo Testamento, que se fala a nós, a igreja de hoje, a igreja? Você já leu pelo menos o Novo Testamento, irmãos? Pelo menos o Novo Testamento. Todo crente, pelo menos, deveria ler o Novo Testamento, ler Provérbios e Salmos. Todo crente deveria ler Provérbios. Se lesse Provérbios, muita coisa e muita bobagem não ia fazer, porque Provérbios é só conselhos, orientações, para tudo, irmãos, desde o lado financeiro, desde ser fiador, desde fazer isso, aquilo, em todas as áreas. Tem 31 capítulos o livro de Provérbios, um capítulo para cada dia do mês. Leia Provérbios. Salmos são orações, e claro, e ler pelo menos Gênesis, e aí depois vai lendo, que são as histórias, como começou todas as coisas. Mas a igreja tem que ler pelo menos o Novo Testamento, irmãos, que se refere à igreja. Eu não vou perguntar aqui, mas não sei se todos aqui já leram pelo menos o Novo Testamento. Mas leia. Você quer ter um ano abençoado? Você precisa meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro digno de ser guardado em nosso coração. O lugar mais seguro para você guardar a palavra de Deus é no teu coração, é na tua mente, é na tua alma, é na tua vida, para que você possa guardar, ter a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Irmãos, a maneira mais eficaz de evitar o pecado é meditar, é esconder, é obedecer a palavra de Deus em nossa vida. Você quer ficar longe do pecado? Leia a Bíblia. Você quer ficar longe do pecado? Leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, venha à igreja,
Meditar na palavra de Deus, irmãos, quando fala em meditar na palavra de Deus, não tem nada a ver com a meditação transcendental, com aquela meditação do yoga, né? Aquela imagem que você tem, uma pessoa com as pernas cruzadas, com as mãos nos joelhos, olhos fechados, meditando, voando. Não é essa meditação. Meditar é você ler a palavra e dizer, eu não posso fazer isso. Esse homem, até era um homem de Deus, mas fez isso, pecou. E tem coisa que tem na Bíblia que você diz, meu Deus, parece que isso nem era para estar na Bíblia, eu não sei por que está na Bíblia. Está na Bíblia porque Deus não tapa sol com peneira, irmãos. Não, está na Bíblia porque Deus não escondeu os pecados, mesmo daqueles que foram servos dele, mas pecaram, Deus deixou escrito aí para você saber que ninguém é perfeito, e se não vigiar vai cair. Os grandes homens da Bíblia pecaram, porque não vigiaram, e você precisa vigiar, senão você vai pecar. Então, irmãos, Davi colocou no seu coração, eu vou meditar na palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus produz na vida de uma pessoa santidade, produz temor, produz transformação de vida. Irmãos, você quer realmente ver a tua vida transformada, abençoada? Você quer realmente ver esse ano de 2016 sendo um crescente de bênção na tua vida? Medite na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus vai trazer santidade, vai trazer pureza no teu coração, vai trazer temor. Aquele que medita na palavra de Deus, sem dúvida, vai crescer espiritualmente e vai prosperar em todos os sentidos da vida, porque a palavra de Deus traz prosperidade. A palavra de Deus, irmãos, traz crescimento espiritual. Você diz, pastor, mas eu quero crescer espiritual. Leia a palavra, medite na palavra. E quando eu digo ler a palavra, é ler e colocar em prática. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas leitores, apenas ler. Nós não podemos ser apenas ouvinte. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Irmãos, quem ama a Deus, tem prazer de ouvir, tem prazer de meditar, tem prazer de caminhar com passos fundamentados nesta palavra. E ele tem prazer em ser ademoestado por essa palavra, porque a palavra de Deus traz ademoestação ao nosso coração. A meditação na palavra de Deus vai restaurar a nossa alma, vai trazer sabedoria, vai trazer pureza, vai trazer alegria, porque a palavra de Deus alegra o coração, a palavra de Deus traz sabedoria aos simples, a palavra de Deus ilumina os nossos olhos, a palavra de Deus traz discernimento, e a palavra de Deus faz o crente ficar sábio. E as pessoas dizem, mas como? Essa pessoa estava na faculdade, essa pessoa, como que pode? Essa pessoa não tem nem estudo, mas vai lá no pulto, vai lá, ou lá, ele prega, ele fala. Sabedoria em quem lê a palavra. A palavra traz sabedoria ao coração. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, façam um voto. Eu não quero que você faça um voto de tolo, né? Fazer voto de tolo, que a Bíblia diz, é você prometer e não fazer. Você não deve fazer isso. Mas eu penso que você precisa ser determinado. E você precisa fazer um voto para você mesmo. Em nome de Jesus, irmãos, faça um voto de ler a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, irmãos. Ah, pastor, mas quando chega em Levítico, quando chega de Êxodo já para capítulo 14, 15, 16 em diante, vai falando sobre o tabernáculo e as coisas do tabernáculo, e quando chega Levítico é nome e leis,
e daí chega a Deuteronômio, parece que não termina mais. Quando chega em 2 Crônicas, é só nome. Irmãos, todos aqueles nomes não é por acaso, não. Não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Leia, irmãos. Leia a Bíblia. Isso vai trazer sabedoria para você. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, acontece diversas coisas. Primeiro, você vai conhecer o Deus que você serve. Segundo, você vai ver como Deus tratou todas as pessoas. Terceiro, você vai ver que Deus trabalha com gente, com pessoas de carne e osso. Depois você vai ver que Deus escolhe, muitas vezes, quem não é, para ser algo para confundir aqueles que são. Quando você lê a Bíblia, você vai conhecendo a maneira que Deus tratou as pessoas, você vai lendo acerca de Jesus e as orientações que Paulo deu à igreja, que foram instruções que servem para a igreja hoje. Você vai vendo as doutrinas, então, fundamentais da Bíblia, da palavra de Deus. Isso vai trazer sabedoria ao seu coração. Mas não é só isso não, irmãos. Ao ler a Bíblia, você vai ter conhecimento de diversas áreas. Áreas de geografia, áreas de histórias, áreas da ciência. Você vai entender muita coisa ao ler a Bíblia. Uma outra coisa, irmãos, nós vamos melhorar o nosso português, até no falar, no escrever. Eu não sei como escreve isso. Leia a Bíblia, que você vai lendo, e daí você vai aprendendo como escreve as palavras. Irmãos, leia a Bíblia, vai trazer sabedoria ao seu coração. Aleluia, você precisa ler a Bíblia. Então, irmão, faça um voto. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Mas se você não... pastor, mas é muito compromisso. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao final do ano e cumprir meu voto, e não adianta eu falar e não cumprir. Então, eu nem vou fazer. Então, faça o seguinte, não. Começa com um voto mais pequeno. Então, faça um voto de ler o Novo Testamento. Eu quero te motivar, eu quero incentivar você a fazer um voto de ler o Novo Testamento. E Provérbios junto. Leia Provérbios também. Irmãos, o Novo Testamento todo se lê mais ou menos em 28 horas. Se você tirar 15 minutos, 15 minutos por dia para ler o Novo Testamento, e vai terminar o Novo Testamento e o ano ainda está pela metade. Você pode ler 2 vezes até. Leia, irmãos. Não é sacrifício, é bênção. Não é a palavra de Deus. Como você diz que ama a Deus, e Ele deixou um escrito para você, uma carta para você, e você não leu essa carta ainda. Então leia a Bíblia, irmãos. Faça um voto. Eu quero chegar no final do ano. No final do ano eu vou perguntar. Hoje não. No final do ano eu vou perguntar: quem já leu o Novo Testamento? E oxalá que você possa levantar a mão. Faça um voto. Não um voto de tolo, mas faça um voto. Leia. Nos seus momentos de folga, leia a Bíblia, irmãos. Leia. Há anos atrás, eu fiz um voto de não passar um dia da semana, do ano, sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Tem dia que é complicado, que eu chego já em casa, já passou até de meia-noite, mas eu vou ler, ainda referente, pelo menos um salmo, né? Mas todo dia eu leio, no mínimo um capítulo. É o mínimo, isso é o mínimo. Leia, irmãos. Isso vai trazer sabedoria, vai trazer alegria ao seu coração. Amém? Irmãos, tem outros homens aqui, outras decisões, mas eu vou deixar para a próxima terça, porque vamos entrar em outras áreas aqui muito importantes. Vamos deixar para outra terça. Ficamos em pé nesse momento. Hoje nós só falamos sobre a decisão de Josué de servir ao Senhor, e de Davi de orar, de louvar e meditar na palavra. Amém?
Na semana que vem, vamos falar sobre outros homens que tomaram decisão e seus dias foram de vitórias. Decisões que você precisa tomar também. Irmãos, Davi tomou uma decisão de orar. Vamos tomar uma decisão de dobrar o joelho agora e orar uns 10 minutos? Amém, irmãos? Então, tome essa decisão. Você não pode, pastor, não posso ajoelhar. Sentado mesmo, ou em pé, mas ore, ore. Tome a decisão de orar, irmãos. Tome a decisão de orar. Aleluia. Medite na palavra, ore, busque ao Senhor. Aleluia. E ore pela sua família, porque José disse, eu e minha casa. Então ore pela tua casa, ore pela tua casa. Aleluia. Os obreiros que puderem, nós estaremos orando por você. Vamos orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família. Aleluia. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre você.